Pessoal, dando prosseguimento à aula 1 da semana 6 do nosso curso, a gente já passou um pouco sobre o que é o manifesto ágil, pessoas e indivíduos mais do que interação e ferramenta, produto funcionando mais do que documentação para a gente, colaboração do cliente mais do que negociação de contratos e responder às mudanças mais do que seguir o plano. E por que isso é importante, pessoal? Porque eu queria que vocês analisassem esse gráfico também da Starts comigo. Ele é um gráfico de uma apresentação do Cristiano Crowell. Ele mostra o seguinte: a gente tem eras e gerações, certo? Então, a primeira era da humanidade, a gente tem um homem moderno que teve uma grande ruptura quando a gente começou a ter a agricultura. Foi a primeira grande revolução. Dessa criação do homem moderno até a agricultura foram 150 mil anos e 3 mil gerações. Da revolução da agricultura para a revolução industrial, que foi a segunda revolução, a gente teve 10 mil anos e 200 gerações. Da segunda revolução industrial para a terceira revolução industrial, a gente teve 150 anos e 5 gerações. E da era da revolução da informação, a terceira revolução industrial, foi quando a gente teve a parte do transistor, o computador e tudo mais, a gente tem uma geração, uma, duas gerações, mais ou menos 50 anos. E aí a gente chega numa nova ponto que talvez uma geração, na verdade, ela tenha muitas eras. Até então a gente tinha uma era com muitas gerações, e isso foi diminuindo até o ponto que uma geração ela pode ter várias eras. E dentro dessa era a gente está falando de uma internet 3.0, de uma geração de uma quinta sociedade, a quarta revolução industrial como um todo, a parte de novas tecnologias, de máquinas de envelhecimento, de transhumers, que é você ter ligado à internet. Está falando de muitas mudanças que podem definir mudanças de eras dentro de uma única geração. E por isso que a mudança e se adaptar à mudança e o manifesto ágil ele é tão importante, impactante nesse movimento. E aí, trazendo agora para um caso brasileiro, a gente tem o Galô, José Galô, que foi presidente das lojas Renner, que dizia o seguinte: fazer a coisa totalmente certa? Não. Incentive o erro e sua rápida correção. Crie uma super agilidade, em oposição ao modelo erro zero e seu longo tempo de maturação. Grandes plataformas ameaçam o varejo. E para vocês entenderem quem foi esse homem, ele assumiu a Lojas Renner em 1991, com 8 lojas, 800 funcionários e a loja Renner toda valia 1 milhão. Em 2017, quando ele deixou a Lojas Renner, ele tinha 500 lojas, 19 mil funcionários e um valor total de 6 bilhões, pessoal. Então você tem aí um aumento mais de 6 mil vezes no valor da empresa. E ele construiu isso dentro de uma super agilidade. A gente estava falando do manifesto ágil, ele já está partindo para uma super agilidade. E apesar das lojas Renner serem um exemplo de modelo no Brasil, mesmo assim ela não estava preparada para essa crise do Covid. Você pegar, ela foi uma das empresas mais impactadas, porque ela ainda não estava assim, tão adaptada ao digital, às plataformas digitais. Mas sim, ela tem uma estrutura que permite ela mesmo, ela tendo que correr atrás, ela se adaptar a esse movimento. E aí, por que esse ágil ele é tão importante? Porque quando a gente compara os resultados de projetos entre o ágil e o que em inglês é agile e o waterfall, que é o método tradicional, a gente tem que projetos que usam o ágil, eles têm 42% de sucesso. Projetos já que usam o método tradicional, 26%. Quando a gente olha o número de projetos que sofreram mudanças, ou em custo, ou em tempo, 50% dos projetos ágeis, eles tiveram que se adaptar ou em tempo ou em custo. Eles tiveram estouro de um desses dois parâmetros. Já o método tradicional, 53%. Mas a grande diferença do ágil está aqui. 8% dos projetos do ágil, eles falham. Então, eles perdem o sentido ou eles são cancelados. Já o método tradicional, o waterfall, 21% desses projetos eles vão falhar. Por quê, pessoal? Porque no método tradicional a gente tem um planejamento muito grande para depois fazer a execução. E nesse método de planejamento, nesse tempo de planejamento, muitas vezes as coisas mudam. E a gente vai discutir muito sobre isso na aula 2. Mas aí vocês me perguntam, tá, professor, o Agile é uma coisa que está surgindo, está se expandindo para diversas áreas de negócio,
Mas o que é ser ágil? O pessoal ainda não tem essa definição muito pronta. E para você, o que é ágil? O leopardo ou o camaleão? Para você, qual desses dois animais ele é mais ágil? E aí, se você respondeu o leopardo, porque ele é veloz, na verdade você errou. Ser ágil é se adaptar o mais rápido possível. E quando a gente compara esses dois animais, o camaleão ele muda de cor conforme a mudança de ambiente. Então ele se adapta muito mais ao ambiente. Já o leopardo ele é muito rápido, ele é muito veloz. E quando a gente compara a velocidade com adaptação, a gente tem um problema que vem lá da física. Quando você tem, se vocês lembrarem lá do primeiro e segundo ano, quando você tem algo se movimentando muito rápido, para ele parar, ele vai ter que ter um gasto energético muito grande. Para ele mudar o movimento, ele tem um gasto energético muito grande. Por quê? Porque você tem uma energia cinética muito alta. Basicamente, em resumo, ele mudar a direção dele é muito complicado. Porque ele está com uma velocidade que vai fazer ele ir em frente por conta do processo de inércia e outras tantas leis da física. Então, na verdade, ser ágil é se adaptar rápido. E é isso o que o Manifesto Ágil ele pressupõe. E aí sim, chegando à diferença do que é ser ágil e o que é ser, e qual a diferença entre o método waterfall, que é o método tradicional, e o método ágil. No método tradicional, a gente define um problema, e aí, depois que a gente definiu, a gente planejou, a gente executa esse problema, essa solução, e a gente entrega essa solução. E a gente recebe por essa solução no momento de entrega. Então, o valor, aquele valor lá definido, que é o valor que o cliente paga, a gente só tem quando entrega. Só que isso a gente teve um longo processo que foi definição, construção, entrega e valor. Qual o problema disso? Quando a gente analisa o risco, aqui quando a gente está conversando com o cliente, o risco é baixo, porque ainda dá tempo de mudar. Depois que a gente começa a construir, esse processo de mudança ele é custoso, porque a gente possivelmente já planejou, já comprou tudo, já contratou todo mundo, e aí esse processo ele envolve um risco alto. Porque se o cliente mudar de ideia, a gente já gastou muito dinheiro. E quando mais vai chegando perto da entrega, mais esse risco vai aumentando. Até possivelmente, na hora da entrega, seu cliente dizer, não, não era isso que eu queria, não. E aí você tem um risco gigantesco aqui envolvido. Já no processo ágil, o que é feito? Você sempre define, constrói, entrega. Então você define, constrói, entrega algo. Algo que seja usável e que tenha valor para o cliente. E aí você vai fazendo isso de modo interativo. Então, define, constrói, entrega, define, constrói, entrega. E o que acontece com o risco? Sempre ele aumenta até aqui e diminui. Porque você teve um feedback do cliente aqui, definiu novamente, construiu, entregou, um outro feedback, construiu e entregou. E por que o ágil é muito importante, pessoal? Porque nós não sabemos realmente qual o problema a ser resolvido, muitas vezes. A gente tem um problema de entendimento muito grande. Vocês lembram lá do problema do implícito, de entender o problema na criatividade? E aí a gente tem uma figura clássica quando a gente fala de Agile, que é essa daqui. E aí eu vou ampliar. E aí a gente tem o seguinte, a gente tem um problema e aí diz como é que o cliente ele define, explica o problema. Então, ele quer um balanço que tenha a escada, que seja divertido e tudo mais, e ele explica desse jeito. Como é que o líder do, do projeto ele entende? Então ele entendeu que era assim. Como é que o analista ou o designer, né, vai entender? Ah, vamos fazer um processo disruptivo que vai criar um novo modelo de balanço. Como é que o programador escreve, né? Escreve de todo jeito. Como é que o consultor de negócios ele escreve? Ah, a gente vai fazer o melhor balanço confortável, com cadeira que tenha vibração ou massageador e tudo mais. E aí, como é que a gente documenta? Não documenta. Como é que é instalado? Como é que o operador que vai instalar, instala? Botou a corda lá e te vira. Como é que o cliente ele imagina quando vai contar? Como é que é feito o suporte? E, na verdade, o que é que o cliente realmente necessitava? Ele necessitava de um pneu amarrado ali para ele se balançar. Como é que esse entendimento é feito por toda a equipe? Será que a gente entende realmente o problema? E qual o problema do waterfall ou do tradicional? A gente tem o produto final
e o produto antes do feedback, né? A gente entregou isso, aí não, era isso, e assim, e a gente vai gastando muito dinheiro para fazer essa entrega, por quê? Porque a gente não sabia se era isso que o cliente queria ou não. Então, qual o problema do waterfall? Em alguns casos, vocês vão entender que o método tradicional ele é muito bem quisto e é recomendado em alguns tipos de problemas. E a gente vai ver isso na aula 2. Ele não é um método para ser jogado fora, pessoal. Não. O método tradicional ele resolve muitos e muitos problemas. Só que ele começou a não resolver diversos problemas que estão surgindo e que o número desses problemas que estão surgindo e o método tradicional não resolve, cada dia mais ele aumenta e aumenta em forma exponencial. Então, por que ele não resolve? Porque a gente tem uma força de decisão muito no início do projeto. No início do projeto a gente tem que planejar tudo, tem que comprar tudo, tem que contratar tudo. E isso incentiva falsas viabilidades positivas. Então a gente acha que tudo vai dar certo. Vocês já escutaram alguém dizendo que vai atrasar uma obra? Todo mundo vai entregar uma obra no prazo. Todo mundo, ninguém vai atrasar nenhuma obra, nem o governador disse que vai atrasar nada. E quando atrasa, ele tem uma ruma de desculpa. Por quê? Porque se definiu muitas coisas sem saber se era realmente aquilo. Assume que uma solução existe e ela pode ser construída na primeira vez. Então, ó, existe uma solução e eu vou construir ela e na primeira vez vai dar certo. Não se preocupe. Conta com o pai. Outra é que ela cria uma fila de atividades que ocorrem em cadeia. Vocês, quem for estudar projeto, vai, querendo ou não querendo, se deparar com um gráfico de Gantt, que é, eu vou fazer isso, depois isso, depois isso, depois isso. Qual é o problema do gráfico de Gantt? Pessoal, a gente diz que todo mundo vai funcionar como um reloginho suíço, né? Ah, esse aqui vai terminar em tal semana, esse aqui vai terminar em tal semana, esse aqui vai terminar em tal semana. E o problema é o seguinte: se um atrasar, todo mundo atrasa. Ele sai o atraso em cadeia, né? E o que é que acontece? Vai tendo atraso no começo do projeto e no final do projeto é aquela correria para entregar de todo jeito. Então você termina muito próximo de onde tem valor, gastando o menor tempo possível, porque você tem que entregar, e naquilo que você deveria gerar valor, que era para o cliente, às vezes é negligenciado. E por fim, ele centraliza muitos requisitos de design em gerenciamento de programas. Então, ele define muito o que isso tem que ser centralizado, tem que seguir aquele jeito. Já quando a gente fala do Agile, isso é mais interativo. Então, o cliente descreve, você bota a corda lá com balanço, dá para ele se pendurar e balançar. Ele disse que queria se balançar. Beleza, dá para eu balançar, mas dói meus braços. Meus braços não dá. Ah, beleza. É para doer os braços, vamos fazer alguma coisa sentado. Eu já tenho isso, já tenho um ganchozinho, vou botar um pneu. Caramba, ficou bom, já não tá doendo meus braços. Só que é desconfortável, eu queria uma coisa mais diferente. Ah, é diferente? Ó, toma isso, você fica lá em cima e brincar dá pra 3 balançar. Ah, não, aqui ficou muito arriscado. Não deu não. Assim, dá pra se balançar, mas não era isso que eu queria não. Beleza, eu queria uma coisa mais confortável. Esse negócio subir aqui não dá certo. Entregamos isso. Bicho, não deu não. Mas assim, dá, mas tem como fazer melhor? Até que a gente chega no que o cliente quer da melhor forma possível. Qual é a diferença disso, pessoal? Sempre o cliente vai poder se balançar, que é o que ele quer. Só que ele vai lhe dando feedbacks incrementais que você só vai melhorar em cima do que ele quer. E não do que você imaginou, do que você pressupôs ou do que você entendeu. Por isso que essas entregas incrementais, elas são muito importantes. E aí quando a gente analisa 4 parâmetros de projeto, o primeiro é a visibilidade, como é que o cliente vê aquilo. Então, exemplo, quando o cliente um exemplo clássico de onde o método clássico ele se aplica de forma muito boa, que é a construção civil. Então, o jeito de fazer casa, todo mundo já sabe, é uma tecnologia pronta e os requisitos dá para compreender o que o cliente quer. Então, geralmente, o cliente vê aqui o projeto, depois ele não vê, porque está ali no alicerce, não sei lá o quê, e ele começa a ver a entrega já no final de novo. Já no Agile, não. Essa visibilidade da entrega do produto sendo feito, ela é meio que constante. Ó, foi construir, entregou, construiu, entregou, construiu, entregou. Então, o cliente vê o processo, ele vê a entrega, ele vê o produto muito mais próximo dele. E aí entra o processo de adaptação. Exemplo, no caso, depois que você definiu e comprou tudo, você mudar no meio de um projeto é o principal motivo de estouro de valor. Então, quando a gente trabalha em construção civil, se você pedir para mudar no meio que a obra está acontecendo, pessoal, é certeza que você vai estourar tempo e estourar custo.
Já no processo de adaptação, e é uma adaptação extremamente difícil. Eu digo que eu já participei de uma construção de um grande shopping, e nossa senhora, quando eu dizia: "Eu tenho que mudar", a gente botava as 2 mãos na cabeça e dizia: "Meu Deus do céu, o que é que vai ter que ser feito? O que é que vai ter que ser desconstruído?". E no ágil não, esse processo de adaptação ele é muito mais rápido. O valor para o cliente, né, então sempre a gente vai estar entregando o valor para o cliente, porque ele vai vendo um produto e ele vai pagando. Aqui o valor, o cliente vê valor só no final. E por fim o risco, que eu já falei para vocês, o risco com a Agile ele diminui muito mais rapidamente do que no método, tradicional. Por isso que o ágil cada dia ele já tomou conta da parte de TI e está cada dia mais, entrando em outras áreas. E ele vem junto com o que a gente chama de transformação digital. E esse gráfico ele define para mim muito bem qual a diferença entre o ágil e o tradicional. Então, no tradicional, a gente fixa o escopo, a gente diz o que vai fazer e estima custo e estima tempo. Então, é para fazer isso? Eu vou levar uma semaninha e vou precisar de mais 2 pessoas para trabalhar comigo. Pessoal, só tem um problema. O ser humano ele é horrível em definir tempo. Então, eu não sei se já aconteceu com vocês, vocês pensarem que vão fazer uma atividade em um determinado tempo e fazer 2 vezes esse tempo que você pensou. Ou quantas vezes você conseguiu concluir aquilo naquele tempo que você pensava. Na maioria das vezes a gente erra, muitas vezes a gente pode acertar em algumas. Mas o ser humano é muito ruim nisso aqui. Já no ágil, a gente define qual é o recurso que a gente tem, tanto de equipe quanto de dinheiro, quanto de computadores, e aí o que for necessário, e qual tempo eu tenho para isso. Isso é fixo. Eu tenho tanto tempo, eu tenho tantos recursos. E dentro desse tempo e recurso, a gente consegue definir qual o escopo a gente vai atacar. Porque se não for assim, a gente vai se perder de novo. Então, com tempo e recurso, a gente define um escopo. E aí o que é que acontece? Dependendo das pessoas do gerenciamento, esse escopo ele geralmente é subestimado, porque você gosta de ter uma margenzinha. E dentro do ágil, a gente trabalha com a eliminação de perdas e minimização de desperdício, que é a que vem lá do link que a gente falou da Toyota. Então isso termina com que sua entrega seja geralmente muito melhor do que você esperava, porque você vai trabalhando sempre eliminando essas coisas em processos de sprint. E a gente vai falar de sprint na segunda aula. Então, entendendo isso, como é que o waterfall se comporta? Basicamente, a gente tem uma concepção de um problema, a gente inicializa, analisa, desenha essa solução, constrói, testa e entrega. Já no Agile, a gente faz uma análise junto com a inicialização. A gente começa a analisar, inicializar, mudar as ideias. Na parte de desenho e construção, a gente vai construindo e vai desenhando esse problema antes de ter um desenho propriamente concluído. Então essa construção ela é junto com o desenvolvimento, por quê? Porque eu posso mudar isso a qualquer momento. E quando a gente entrega, a gente testa, a gente também faz isso de forma conjunta. E aí chegando já quase no fim da aula 1, a gente tem aqui 3 metodologias que elas são do universo ágil. Então, a gente tem o Design Thinking, o User Experience, que é a experiência do cliente, como eu melhorar a experiência do cliente. O Agile, que é os métodos ágeis, Growth Hacking, que é o crescimento permanente, basicamente. Então, no Design Think, a gente tem um processo de clarear as necessidades. Quais as necessidades envolvendo isso? E aí, entendendo as necessidades, a gente tem a busca por observação. Deixa eu observar isso aqui. Como é que isso realmente acontece? Será que essas necessidades que eu estou achando que existem, elas existem mesmo? Depois a gente faz uma priorização de ideias. Então, dentro dessa priorização, a gente define um conceito. Depois do conceito tem as hipóteses. Então a gente tem algumas hipóteses. Imagine que isso aqui roda em uma semana. Para a gente ter um contraponto no método clássico ou tradicional, isso é um processo de 2 meses. Então em uma semana você tem que fazer isso aqui. E aí você tem um experimento e começa a testar esses experimentos e revisar suas hipóteses. Será que essas hipóteses estão corretas? Será que esse cara gostaria de pagar por isso ou não? Será que se eu fizer isso está correto, o professor vai gostar ou não? Então deixa eu ir testando aqui, bem rapidinho. E aí a gente entra dentro do User Experience, que é o quê? Se lembra que o valor ele está inteiramente ligado ao cliente. Então deixa eu ver se esse negócio que eu fiz, ele agrada ao cliente. Então eu construo, tenho feedbacks, tenho novas ideias e com essas novas ideias eu consigo experimentar novamente novas coisas e começar a entrar nesse ciclo.
E nesse ciclo, na parte de construção, eu sempre vou adotar o ágil. Ele gira aqui, fazendo novas entregas bem rápidas, para eu ter feedbacks rápidos, para eu ter novas ideias e melhorando o produto. Até um ponto que eu, com esse ambiente de testes e de feedback já assim na Vera, com gente possivelmente pagando ó, pela minha ideia, eu chego no crescimento permanente, que é quando eu tenho inovações, eu posso ter novas métricas de crescimento, e eu tenho um modelo de crescimento permanente. Então, eu tenho um modelo de crescimento permanente, as métricas e uma inovação constante. Então, o meu processo ele vai sempre estar em melhoria, ele sempre vai rodar isso. Então, é um processo que ocorre em ciclos e ciclos muito rápidos. E aí, quando a gente fala desses métodos e concepções ágeis, a gente tem diversos frameworks ou métodos que utilizam esse manifesto ágil para desenvolver qualquer coisa. E aí, dentro dos principais está o Scrum. Ele hoje domina 52% do uso do ágil. O Scrum com XP, esqueci alguma coisa de programação. Acho que é extrema programação híbrida. O método híbrido geral, Kanban e outros mais. Então, por conta disso, na aula 2 a gente vai dar um foco maior no Scrum, mas eu também vou deixar um caminho para se vocês quiserem estudar os outros métodos. Então, na aula 2 a gente vai estudar o Scrum exatamente por isso, porque ele é um método mais utilizado quando a gente fala sobre esse manifesto ágil. Então, pessoal, vocês lembram lá da aula 1, quando a gente falou de mundo VUCA, que era um mundo volátil, incerto, que era complexo e ambíguo? O ágil ele vem exatamente para combater esse mundo, porque ele traz visão. Em cima desse mundo volátil, você ter visão e clareza do que está sendo feito, o feedback, ele é importantíssimo. Em cima de incerteza, ele traz entendimento. Em cima de complexibilidade, ele traz clareza. Em cima de ambiguidade, ele traz agilidade. Ele traz esse processo de se adaptar muito rápido. Então, por isso que o ágil, ele hoje, ele está tomando várias empresas. Então, eu conheci ágil dentro de uma empresa do setor de energia. E o setor de energia, pessoal, para vocês terem uma ideia, é um dos setores mais tradicionais que possa existir no mercado. E hoje a gente tem diversos cases sobre essa parte de como o ágil está entrando em diversas áreas. Lá no segundo TED, vocês vão ver que o cara aplicou ágil na família dele. Como é que eu uso ágil na educação familiar? E aí, para terminar essa aula, a gente vai abordar o quanto você está centralizando ou descentralizando as coisas. Porque o ágil ele vai muito disso, de você descentralizar as coisas que têm que ser descentralizadas. É um processo de se abdicar do ego, de ter o controle de tudo. Então, quando a gente tem uma equipe, um desenvolvimento, ou a gente trabalha em equipe, a gente tem dois modos de tocar essa equipe. Primeiro, pelo compromisso, que é quando a gente trabalha com propósito, com autonomia, com maestria. Então, a gente entrega uma motivação intrínseca, lembrando lá da aula 2, quando a gente falou de inteligência emocional. Ou você trabalha com a motivação extrínseca, que é carreira, que é recompensação ou punição. E aí você vai ter um engajamento. De um lado você tem engajamento, do outro lado você tem um compromisso. E a gente sempre vai buscar, quando a gente trabalha em equipe, o compromisso. Porque vocês estão se adaptando a uma era em que o compromisso é fundamental. E nisso, a gente pode definir como a gente pensa com essa tabelazinha. Então, mão à massa, e aí, o que é que eu quero que vocês façam? Considerem 3 decisões significativas que você toma. E essas decisões têm que ser com trabalho em equipe. Então, imagine que você trabalha em equipe, tem um trabalho para entregar, ou estagie, faça um estágio em algum canto, ou trabalhe com alguma coisa, e você tem que tomar decisões que envolvem outras pessoas. E dê pontuação para cada item. Então, será que sua decisão ela é uma decisão a ser centralizada ou ela já pode ser descentralizada? Então você vai escrever aqui as decisões, tomar de conta quanto a frequência, o tempo e o impacto. Mas como é isso, professor? Então a gente tem que a lógica por trás de uma decisão e de capacitar outra pessoa. Então, a lógica de você tomar uma decisão é você tentar descentralizar o máximo de decisão, capacitando outra pessoa. Então, a decisão ela tem que ser centralizada quando ela não é frequente. Então, não é realizado muito frequentemente e geralmente não é urgente. É uma decisão que não é urgente. Ela é uma decisão de longo prazo. Então, uma vez realizada, provavelmente ela não mude, porque isso vai impactar
no final do projeto, vai ser uma decisão muito importante. E ela tem uma escala significativa. Se você tomar essa decisão agora, muitas pessoas vão ser impactadas. E quando é que algo tem que ser descentralizado? Quando é uma decisão rotineira. Então, sempre tem que tomar essa decisão. Então, são rotineiras ou diárias. Quando o tempo é crítico, então, se eu não tomar essa decisão agora, alguma coisa vai dar errado. Então, isso tem que ser descentralizado. E quando a informação ela é muito local. Então, só o tempo de você entender aquele problema, de compreender para tomar decisão, talvez o tempo crítico já tenha agido de tal forma que essa decisão já não tenha mais efeito. Alguma coisa aconteceu. E nisso, o que é que vocês vão fazer? Vocês vão colocar essa decisão e vão botar, ela é frequente? Se for sim, 2, se for não, 0. O tempo é uma coisa crítica? Se não, 0, se sim, 2. E ela tem um impacto muito grande? Se sim, 0, se não, 2. E aqui você vai ter o total, que é a soma dessas três linhas. Se essa decisão, se a soma total for entre 0 e 3, sim, essa decisão tem que ser centralizada e tem que ser tomada por você. Se ela for entre 4 e 6, não, essa decisão ela pode ser descentralizada. E aí passa por um processo de você começar a trabalhar em equipe com uma equipe. Então, trabalhar em equipe definindo que a equipe possa trabalhar também, capacitando-os a trabalhar. Então, pessoal, com isso, a gente deixa o caminho das pedras, né? Dessa vez eu vou deixar mais livros. Já mostrei alguns para vocês. Ah, mas quando a gente fala de ágil, esses três aqui são muito importantes. O Scrum, o Custom Success e o Storytelling. O Storytelling ele fala de como você contar histórias e fazer apresentações impactantes. São livros muito bons, normalmente posso emprestar a vocês. E deixa os TEDs que vocês vão fazer logo em seguida. E aí lembrando, pessoal, isso é sair da zona de conforto. Vocês viram que o processo de mudança não é um processo simples e que ele não acontece no estalo. Ele tem um esforço, como o cara de 8 meses, para no estalo aquilo acontecer. Então, é um processo que envolve medo, que envolve aprendizagem, mas no final envolve muito crescimento e felicidade. E eu espero que vocês estejam gostando desse curso e que esse curso esteja fazendo isso com vocês. Para finalizar com a última frase, aquela que é o analfabeto do século XXI não é aquele que não sabe ler nem escrever, e sim aquele que não consegue aprender, desaprender e reaprender. Eu espero que vocês estejam nesse processo de aprendizagem, desaprendizagem e reaprendizagem constante. Porque as mudanças estão aí, elas são constantes. E lembrando que vaca não dá leite, a gente não tem fracasso, a gente tem apenas resultados. E que isso vocês consigam colocar na prática, consigam debater, consigam conversar. E isso vem tudo a, novamente, um pedido. A gente tem um grupo lá no WhatsApp que vocês consigam interagir mais, ter dúvidas, é, perguntar, falar, o que vocês acham disso tudo, para a gente aprender em conjunto. Então, respire e não pira, ainda tem muita coisa. Vocês vão agora assistir o TED lá na agenda, vai estar lá na nossa plataforma já o link. E logo em seguida a gente volta com a aula 2. Beleza, pessoal? Respire e não pira e bora lá!